Olá pessoal, Rodrigo Leite Trader. Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Vou fazer aqui um vídeo para vocês, para a gente poder estudar um pouquinho a movimentação do preço do dia e a gente tentar entender o que o mercado está fazendo aí para a gente. Tá? Então, hoje o mercado abriu aqui nessa região, depois de muitos dias, abrindo sempre em gap. O mercado veio testar essa região aqui de 103 mil pontos, aqui entrou bastante pressão compradora, e o mercado subiu praticamente numa pernada só aqui, em torno de 500 pontos, 600 pontos. Veio, marcou essa região aqui, e aqui os vendedores apareceram forte, levou o mercado lá para baixo, tá? Numa tacada só, 875 pontos. Nessa região, novamente, compradores ficaram animados em entrar no mercado comprado, levaram novamente o mercado lá para cima, testando novamente essa região onde a gente tinha encontrado vendedores aqui, tá? Então o que o mercado está mostrando para a gente? Hoje ele está lateral, tá? Ele não está seguindo uma tendência, ele dá uma porrada para cima, uma porrada para baixo, e ele está trabalhando num range aqui, no dia de hoje, de mais ou menos, a gente pega essa máxima, de mais ou menos 1.100 pontos, tá? É um range aqui lateral que o mercado está hoje. Após ele fazer essa máxima aqui nessa região, novamente vendedores tentando levar o mercado para baixo, tá? Uma queda mais brigada em relação a essa subida e essa queda inicial aqui no começo do dia. Agora já o horário 3:30 da tarde, né? Geralmente à tarde o mercado tem ficado um pouco mais devagar do que é o período da manhã, já é uma característica aqui do mercado, do mini índice. E aqui eu entrei agora à tarde para dar uma olhada no gráfico, de manhã não operei, não fiz nada. E agora à tarde eu entrei mais ou menos aqui, umas 2 horas da tarde. E o que eu pude identificar? Após verificar que o mercado poderia estar aqui lateral, né, no dia de hoje, né, por conta desses movimentos muito bruscos, marcando regiões específicas aqui do gráfico. Aqui ele começou a apresentar uma queda, né? Uma tendência de baixa aqui nesse momento. Deu para a gente demarcar aqui um canalzinho de baixa, tá? O preço está trabalhando abaixo da minha média de 20 períodos. Então, sempre que o preço está abaixo da minha média de 20 períodos, eu dou prioridade à venda, tá? Sempre dou prioridade à venda. Aqui muita força, pressão vendedora, tá? Sempre que os compradores tentavam levar o preço para cima, os vendedores batiam forte e mandavam o preço para baixo. Então a gente consegue enxergar mais candles pretos nesse momento do que candles brancos, né? Somente aqui nessa região que a gente teve um candle mais forte branco aqui dos compradores, tá? Mas deixou uma região aqui para a gente demarcar essa linha de tendência de baixa, né? Linha superior do canal. Vendedores apareceram aqui novamente para mandar o preço para baixo, bem aqui nessa região onde teve muito vendedora, tá? Aqui também vendedores entraram forte, então aqui novamente vendedores entraram forte. Eu fiz uma operação aqui no rompimento desse candle, tá? Geralmente o que eu faço, pessoal? O candle que eu vendo ou que eu compro, eu sempre tento fazer operações buscando 3 vezes, de 2 a 3 vezes o tamanho desse candle, tá? Então meu stop é acima do candle que eu entrei, o meu alvo vai ser sempre de 2 a 3 vezes o tamanho do candle, tá? E aí a gente vai vendo o que acontece no trade, né? Aqui eu tinha deixado um alvo aqui mais para baixo, que era o meu alvo de 100% do candle. Geralmente eu saio aqui nesse primeiro alvo, eu saio com 70, 75, 80% da minha posição que eu tô. E aí os outros eu vou aqui distribuindo nos outros 2 alvos, tá? Aí o preço quase chegou aqui na minha região, né? Nesse candle aqui. Ele quase chegou, eu tinha deixado um pouco mais para baixo aqui, ele quase pegou, não veio a pegar, mas aí eu já tinha puxado o meu stop para o 0 a 0 no ponto de entrada,
tá? Na verdade eu entrei nesse candle aqui, ó. Tá? Assim que ele rompeu aqui, eu entrei aqui, tá? E aí ele veio quase na minha região onde eu tinha demarcado aqui meu gain. Não pegou, eu tinha deixado o stop no 0 a 0, saí no 0 a 0 nesse primeiro trade. Aí fiquei observando o preço, ainda compradores aqui fracos, né, nessa região, tá? Fazendo candles de indefinição, né? Não apresentava nenhum candle de tendência compradora, tá? Só tivemos esse candle de tendência aqui. Então aqui ainda mostrando que o preço ainda era para baixo, né? Ainda força vendedora, tá bom? Aí o mercado ele fez esse candle mais vendedor, e aí ele veio, testou essa região aqui dessa máxima e deixou essa estrela cadente aqui após o teste da parte superior desse canal de baixa aqui, tá? Aí eu entrei posicionado aqui nessa região, tá? Então entrei aqui com 5 contratos e aí fui manejando o trade, stop acima do candle gatilho aqui, do candle que me deu o gatilho da entrada do trade, né? Que foi esse aqui, essa estrela cadente. Então stop aqui em cima, entrada aqui. Calculei aqui o tamanho do meu stop e o tamanho de entrada, né? E aí eu fui projetando isso aqui para baixo, tá? Fui projetando aqui para baixo. Então eu tinha o primeiro alvo dessa operação, dessa segunda operação. Deixa eu marcar aqui. Então eu tinha o primeiro alvo aqui nessa região. Aí como ele estava muito próximo a um fundo, meu alvo, eu joguei para cá, tá? Então eu saí com 3 contratos aqui nessa região. Aí eu tinha os meus outros 2 alvos. Eu tinha meus outros 2 alvos aqui, segundo alvo. E terceiro alvo da operação aqui nessa região aqui desse fundo, tá? Então eu tinha meus 3 alvos traçados. Entrei aqui, primeiro alvo atingido, tá? Saí com 70% da posição aqui, 75%, fiquei com 2 contratos. E aí eu fui observando ver o comportamento do preço, tá? Assim que ele atingiu aqui, eu já trouxe meu stop aqui para o 0 a 0, né? Então já tirei o risco da operação. E aí fiquei observando, ele fez esse candle aqui de tendência compradora, tá? E aí eu posicionei aqui os outros 2 contratos para sair aqui nessa região, tá? Então zerei aqui meu trade, né? Ele não conseguiu ter força suficiente para levar lá para baixo. Aí depois a gente vê que ele estava também aqui num fundo no canal de baixo, então provavelmente o preço ia subir e testar novamente aqui em cima, tá? Então eu saí aqui nesse momento aqui nessa região, tá? Aí agora o que que a gente está observando? Ele fez um primeiro candle de tendência aqui, começou a entrar compradores, né? Aqui compradores levaram o preço lá para cima, testaram a média de 20, vendedores levaram o preço para baixo. Aqui um candle fraco comprador, tá? Aqui novamente aqui um candle de definição, candle de definição. Então aqui nesse momento, como a tendência de baixa, o que que nós vamos observar? O fechamento aqui. Aqui eu vou entrar vendido com 5 contratos. Tá? Então ele rompendo isso aqui para baixo, rompendo a mínima desse candle, que foi uma estrelinha cadente aqui numa região de topo, tá? Topo aqui desse canal de baixo, dá o gatilho aqui para a gente entrar vendido. A gente projeta aqui o nosso risco retorno, pelo menos aqui, hoje, nesse momento não está sendo possível pegar pelo menos 2 vezes aqui o tamanho do meu candle, né, do meu stop. Mas em geral eu tento fazer meu gerenciamento de risco, meus objetivos dessa forma. Tá? Então, meu candle gatilho é esse aqui. Vamos projetar aqui para baixo, da entrada para cá. Então, eu vou ter aqui, vamos deixar já posicionado aqui. Entrei com 5 contratos. Vou posicionar aqui 3 contratinhos aqui nessa região, tá? Que é o primeiro, que é 100% desse candle, né? Tamanho desse candle. Então, vai dar aqui meu primeiro alvo.
saio com 75% da posição. Vou posicionar um contratinho para tentar sair um pouquinho mais para baixo, que vai dar aqui nessa região. E o último contrato, caso o preço rompa essa linha de tendência de baixa aqui, essa parte inferior do canal de baixa, a outra eu vou tentar levar aqui no teste dessa região aqui, desse suporte, tá? Então eu tenho aqui meu trade montado, minha estratégia, tá? O stop, assim que acionar aqui a minha venda, meu stop vai ficar posicionado acima desse candle nesse momento. Então fiz a projeção aqui, ó. Então tenho meus 3 alvos já programados. Primeiro alvo saindo aqui nesse fundo aqui. Segundo alvo, um contratinho aqui nessa região, que provavelmente vai ser o teste aqui dessa linha da parte inferior do canal de baixa. E o terceiro alvo, como está próximo, terceiro alvo, como está muito próximo aqui desse fundo, dessa região aqui de suporte traçado, eu vou tentar levar um pouquinho mais para baixo e pegar um pouquinho mais aqui nesse último contrato, tá? Então, estratégia montada, tá? E aí a gente vê aí, fica observando o que o preço pode vir a fazer agora nesse momento. Então o preço veio aqui, ó, deu mais um toque aqui. Vamos ver se ele ativa aqui o nosso trade, né? Precisa romper a mínima desse candle aqui para ativar, tá? E aí a gente já posiciona nosso stop aqui acima dessa região. Aqui ainda o mercado, né? A gente tem mais candles fortes pretos, né? Que são os candles de tendência, então candles vendedores mostrando mais força ainda nesse momento, tá? Topos e fundos descendentes. Aqui nessa região a gente tem aqui a região de 50% dessa perna aqui, ó. Então é uma região importante, que se o preço romper para baixo, pode ser que ele ganhe força aqui e venha testar essa região. Então aqui esse movimento de alta aqui, a gente está aqui nesse ponto aqui, na região de 50% deste movimento, tá? Que geralmente é uma região de suporte e resistência importante. Então os candles compradores, eu só tive esse candle comprador aqui nesse fundo, bem um candle mais forte, candle de indefinição, candle ainda indefinido, tá? Metade do candle aqui foi de vendedores, metade de compradores. Aqui um candle também de indefinição, né? Aqui numa região não tão importante. Aqui também um candle indefinido, tá? Muita sombra superior, sombra inferior. E aqui no teste, essa máxima aqui, está abaixo ainda da minha média de 20, testando aqui essa região aqui de parte superior dessa linha de tendência de baixa. Então aqui a gente fica aguardando, observando. Aqui não ativou, né? Então aqui a gente vai revisar, ver o que a gente vai fazer. Por quê? Porque esse candle aqui não conseguiu romper a mínima desse candle aqui. Então não ativou aqui o nosso trade, né? E aí aqui está testando novamente aqui essa região, tá? Fazendo mais um toque ali em cima na parte superior aqui do canal. Ainda assim eu vou deixar aqui minha ordem aqui, se caso ele romper aqui eu vou tentar fazer esse trade acreditando na tendência aqui, tá? Caso o trade dê errado, a gente já tem o nosso stop posicionado aqui em cima.
Aí aqui o ideal, o que que é? Aguardar o fechamento desse candle, tá? Para depois a gente tomar uma decisão aqui no trade. Esse é o ideal. Porém, pode ser que como aqui ele está formando aqui essa lateralização aqui nesse momento, pode ser que aqui ele rompendo essa região aqui, ele vá com tudo lá para baixo, tá? Faça um candle forte como esse candle aqui, ó, tá? Pode ser que ele faça um candle forte e venha testar de uma vez essa região. Então por isso eu vou arriscar, tá? Vou deixar aqui essa posicionada aqui nessa região e vamos ver aqui o desenrolar do trade. Aí aqui como ele já deixou dois candles aqui para cá, tá? E não conseguiu fazer essa mínima, tá deixando muito candle de indefinição aqui nessa região. Eu não vou fazer esse trade, tá? Eu não gosto de operar esse tipo de candle, que é os dojis, tá? São candles traiçoeiros, muita indefinição aqui na região. Então eu prefiro candles assim um pouco mais claros para operar, tá? E aqui eu vou cancelar as ordens. Aqui nessa região aqui atrás, ó, aqui entrou bastante força compradora aqui nessa região. Então tem muito comprador aqui posicionado aqui para tentar entrar novamente, né? Entrou aqui nessa região. Porém os vendedores estão tentando segurar aqui o preço, né? Só que agora nesse momento a gente começa a ver já mais candles compradores, né? Do que nos outros movimentos aqui de pullback do mercado, tá? Porém ainda candles não muito fortes, né? Mas já está começando a querer passar para cima da minha média de 20. E aí a gente aguarda e verifica o que o preço vai fazer nessa região aqui. Aí eu tenho essa barreira aqui para o preço passar, tá? Se caso o preço fizer um candle vendedor aqui, fechando
próximo da mínima do candle aqui, dá para talvez tentar uma operação aí, buscando aqui o toque dessa parte inferior aqui desse canal de baixa. Aí aqui o que, que o mercado pode fazer? Tá? Aqui ele pode romper e vir testar essa região ou essa. Tá? Pode vir testar essa, fazer um pullback para cá e depois subir. Ou ir direto para testar novamente essa região aqui dos 104.381. Tá? Ou caso ele consiga romper essa barreira aqui que a gente demarcou, ele pode vir testar aqui esse fundo. Tá? Montar aqui um W para depois subir, ou caso ele mostre força, pode vir testar essa região aqui, ó, tá? Próximo aqui aos 103.600 pontos. Aí aqui ele fechando um candle forte aqui para baixo. Se caso for um candle que o tamanho dele permita que a entrada, a gente tenta entrar nele, tá vendido. Buscando aí o alvo, primeiro alvo, 100% do tamanho do candle, tá? Para baixo. E aí, segundo alvo, próximo aqui é o teste dessa linha aqui de inferior do canal de baixo. E o terceiro alvo, jogando aqui para essa região aqui desse suporte aqui. Tá? Então aqui o que, que a gente observa? Que aqui, né, entraram força compradores aqui, né, a gente viu aqui a presença de compradores aqui nessa região. Primeiro candle aqui foi um candle de tendência. Próximos candles de muita indefinição. Né? Vendedores apareceram aqui, tá? Vendedores aqui nessa região ainda aparecendo. Agora nesse momento está montando um candle de tendência vendedora aqui mais forte, tá? Tá testando essa linha de tendência aqui curta que a gente traçou, esse suportezinho aqui que o preço ficou lateral nessa região. Ele fechando forte aqui para baixo, daria uma entrada aqui para buscar aí aqueles alvos que a gente já falou ali atrás. Falta 2 segundos para fechar o candle. Vou posicionar uma venda aqui. Vou posicionar uma venda aqui nessa região. Na perda da mínima desse candle. Vamos projetar o alvo. Uma vez aqui da entrada para baixo. 3 contratinhos, sair com a maioria dos contratos aqui nesse primeiro alvo. 100% aqui do nosso risco retorno aqui já nessa primeira região. Que vai ser praticamente o teste desse fundo aqui. Segundo alvo. Aqui no teste dessa parte inferior aqui do canal. Um contratinho aqui. A gente zera mais um contrato. Terceiro alvo. Próximo aqui a esse suporte. Vamos deixar aqui em cima dele. Que é a região aqui. Como está muito próximo o terceiro alvo, vou tentar levar um pouquinho mais para baixo aí. Tá? O último contrato.
Então está montada a estratégia. Estratégia montada. Vamos ver se o candle vem forte aqui. Geralmente quando ele rompe essas linhas de tendência, ele tende a dar uma acelerada. E aí a gente vai posicionar o nosso stop acima deste candle aqui, que foi o candle que acionou aqui a nossa oportunidade de entrar vendido. Então ainda procurando vendas, né? Porque ainda o preço está dentro, trabalhando dentro desse canal. Ainda candles compradores, né? Apesar que aqui a gente teve pouca presença compradora, aqui já começou a aparecer mais, né? Mais presença compradora. Então pode ser que esse movimento vendedor esteja já perdendo força, né? Mas vamos ver se ele vem testar mais uma vez pelo menos essa região, consiga aqui acionar aqui o nosso gain aqui de mais de 70% da nossa posição aqui e depois tentar levar aqui, gerenciar aqui o trade, levar os outros dois alvos aqui mais para baixo aqui dos outros dois contratos. Aqui nessa região, muito comprador aqui nessa região. Então, uma região de bastante briga aqui, tá? Mas como a gente está próximo ao topo aqui do canal, né, vale a entrada aqui nesse trade, tá? A gente tem um rangezinho aqui para tentar buscar de 200 pontos. Então, né, que é o mais possível de ocorrer aqui nesse trade, né, que ele venha testar aqui esse canal e depois suba de novo, né, mas a gente deixa aqui o nosso terceiro alvo aqui, porque se o preço vem de uma vez, a gente está com o nosso terceiro alvo dentro do nosso planejamento de trade. Faltando 50 segundos aí para fechar esse candle, ainda segurando aqui nessa região. Vendedores ainda não estão entrando com apetite para vender. Vamos ver se nos segundos finais aí define e ele vem de uma vez aqui para baixo. Ó, aqui ele deixou um candle de indefinição aqui, tá? Um dojizinho, mostrando que tem bastante comprador que quer segurar o preço, tá? Então esse trade aqui eu vou desconsiderar ele novamente, porque aqui pode ser que ele rompa nesse momento e tente levar o preço lá para cima, tá? E é isso que acontece, ó. Então aqui o preço, compradores apareceram com mais força. Acredito que agora ele possa vir testar essa região aqui, ó, novamente, que é o topo do dia, tá? Vamos ver o que ele faz aqui, porém precisa esperar o fechamento desse candle aqui. Vendedores ainda tentando segurar aí o preço. Ainda pode dar uma oportunidade de venda ainda se esse candle fechar aqui para baixo, tá? Ainda pode dar uma oportunidade de venda ainda.
Aqui a gente tem uma região aqui, tá? De resistência, né? Então é uma região de resistência também do preço. Então ele rompeu aqui a parte superior do canalzinho, está tentando trabalhar acima, aqui os compradores estão tentando trabalhar acima da média de 20, acima do canalzinho aqui, porém está encontrando dificuldade, bateu a cabeça aqui nessa região aqui, onde tem bastante vendedor também. E agora vamos ver se ele fechar nesse cenário aqui, tá? A gente entra vendido aqui com os 5 contratos. Precisa esperar esse candle fechar. Vamos ver o que vai acontecer. Falta 2 minutos ainda. Pode ser que ele não dê nem oportunidade de entrar, né? Porque é, falta 2 minutos para fechar e pode ser que ele já faça um movimento forte aqui para baixo aqui, aí já inviabiliza, né? O stop fica muito caro, aí já inviabiliza a entrada no trade. Mas nesse momento montando um cenário interessante, tá? Uma estrela cadente aqui bacana, né? Força vendedora aqui nessa região. Fechando nesse cenário aqui, a gente vai tentar posicionar o stop aqui nessa região, tá? Para não ficar muito caro, senão já fica um stop muito salgado de 200 pontos, né? Então a gente tenta posicionar aqui um stop de mais ou menos 130, 140 pontos para tentar buscar aí o toque lá embaixo na região de 200 pontos, tá? Então, o primeiro alvo desse candle se fechar no cenário que está aqui nessa região. Segundo alvo, aqui no teste aqui embaixo. Terceiro alvo, aqui nessa região, tá? Então aí a gente já tem os alvos estipulados. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então posicionei minha ordem aqui. Meu stop eu vou deixar aqui acima dessa região, tá? Então vou deixar meu stop aqui nessa região, que é uma região de proteção do preço aí também, tá? Acima das máximas aqui desses candles. Mais ou menos 133 pontos. Primeiro alvo. Aqui nessa região, 3 contratinhos. Nós vamos tentar encerrar com 3 contratinhos aqui. Segundo alvo. Aqui nessa região. E o terceiro alvo tentar levar. E o terceiro alvo nós vamos tentar levar até essa região aqui, tá? E se o mercado vier muito forte, a gente vai manejando, tentando buscar até essa região aqui dos 103.229 pontos. Então o trade já está aí montado, tá? Estratégia. Vamos ver se o mercado vai agora. Mostrou força vendedora aqui nesse momento. Compradores tentaram fazer um movimento aqui para cima, bateu cabeça aqui nessa região. Tivemos vendedores aqui, ó, muito vendedor aqui nessa região de preço, tá? Então foi o movimento mais forte do dia, foi nessa região que o preço caiu com muita força. E vamos ver aí o que a gente pode encontrar aqui nesse momento.
Aqui eu vou dar uma reajustada, tá? Porque como o nosso stop ficou um pouquinho mais barato, não estou colocando é, aqui no topo do candle. Então vou deixar aqui os primeiros três contratinhos aqui nessa região, tá? Então vou deixar os três primeiros contratinhos nessa região. Vamos ver aqui, projetar os outros contratos. O outro contratinho aqui. E o outro eu vou sair aqui. Como nosso stop ficou mais barato, então geralmente nosso alvo projetado aqui 3 vezes o tamanho do nosso stop. Primeiro alvo atingido aqui, né? 100% do tamanho do nosso stop aqui, é 100% do nosso primeiro alvo, tá? Então o primeiro alvo está aqui, sai com a maioria da posição. Segundo alvo, um pouquinho mais para baixo. E terceiro alvo aqui, fechando 3 vezes o tamanho do nosso stop. Tá? Como esse candle ficou um candle muito, muito longo, então aqui daria 200 pontos de stop. Tá? E como tem essa região aqui de proteção, aqui, então eu vou resolvi posicionar meu stop acima dessa região aqui, ó. Ainda o preço mostrando dificuldade para cair, deixou esse dojizinho aqui, esse spinning top aqui, um candlezinho indefinido ainda, né? Vamos ver se agora o preço vem com mais força para baixo aí. Ele tem uma barreira ainda aqui para passar, ó, que é essa região, que é onde ele está encontrando ainda um pouco de dificuldade aqui. Aí ele passando essa barreira, ele pode vir de uma vez aqui testar para baixo. Falta 3 minutos ainda para o fechamento, né, desse candle. Aqui eu já vou posicionar meu stop aqui nessa região. Acima da abertura desse candle aqui, tá? Porque se o preço parar aqui e voltar e vai romper essa região novamente, aí ele pode ir de uma vez lá para cima. Então eu vou analisando aqui o que o mercado está fazendo e a gente vai reposicionando aí, revendo a nossa estratégia.
Aí aqui, se ele fechar um candle fraco aqui, a gente já vai saindo de um pouco da posição, tá? Se ele não fechar um candle forte aqui nesse momento agora, mostrando que tem possibilidade de uma queda mais forte aqui, aí a gente já vai dando uma diminuída aqui no nosso risco, já vai saindo fora um pouco de alguns contratos aqui, tá? Aqui eu vou sair de três contratos, tá? Vou sair de três contratos, vou ficar só com dois. Porque o preço está muito brigado, não está fazendo, né? Ele perdendo aqui essa mínima desse candle aqui, ele esperava que ele pudesse cair com um pouco mais de força. Não conseguiu, né? Aqui ainda brigando nessa região. Então aí a gente vai tentar dar uma remanejada aí no trade e ver o que acontece, tá? Aí aqui eu vou reajustar. Vou deixar assim mesmo. Vou zerar esses dois. Stop acima dessa região aqui, que foi uma região de suporte aqui nesse rangezinho que ficou, tá? Então vou deixar meu stop aqui acima. E vamos tentar levar dois contratinhos lá para baixo. O horário já não é um horário muito legal, 4:30 da tarde, né? O horário já finalzinho do pregão. Ele fechando uma barra para baixo, a gente já traz o nosso stop para o 0 a 0, tá? Já para tirar o risco total da operação. O que eu acredito que ele possa vir aqui um pouquinho mais para baixo, vamos ver onde ficou aqui. Aí aqui dá para manejar aqui dessa forma. Dá para deixar um contratinho aqui e o outro contratinho aqui um pouquinho mais para baixo. Ele fechando esse candle aqui, a gente já, né, pode estar posicionando aqui o stop aqui já no 0 a 0. Não está sendo uma queda limpa, né, uma queda forte, né, uma queda mostrando já uma fraqueza já do movimento vendedor nesse momento. Aqui já começou a entrar um pouquinho mais de compradores nessa região. Então está testando aqui novamente. Ó.
Está testando aqui novamente. Aqui eu vou sair de mais um contrato. Então saí de mais um contrato. O candle não tá andando, né? Então a gente vai gerenciando aí, tá? O trade não tá andando e aí a gente já vai saindo fora. Que nesse tipo de movimento, geralmente são movimentos mais fortes, ó, tá? Então sempre que ele deixa um sinal interessante, né, entra a força vendedora mais forte aqui, não é isso que está acontecendo no momento, ó. Candles fortes para baixo, tá? Esse momento aqui está apresentando o que? Candles fracos, né, pequenos, indefinidos, ó. Fez esse candle aqui mais forte para baixo, depois deixou aqui um spinning top, deixou aqui um candlezinho também de definição. Agora está encontrando bastante dificuldade para passar dessa região, onde entrou comprador, né? Uma região compradora. Então aqui a gente fica observando, né? Aqui foi uma região de bastante briga, ó, suporte, entrou comprador, comprador levou o preço para cima. Então aqui tem que ficar de olho, não dá para ficar marcando, né? Tem que ficar observando, ver o que o preço vai fazer. Aqui já dá para a gente posicionar nosso stop aqui no 0 a 0, tá? Então o último contratinho aqui no 0 a 0. Se caso o preço vier, tira esse último contratinho da gente aqui. Caso contrário, a gente vai tentar levar lá para baixo, tá? Aí o último contratinho a gente vai tentar sair aqui, ó, tá? Que é aqui nessa região aqui que foi o teste aqui desse doji, tá? Desse gatilhozinho aqui. Então ele pode testar o gatilho aqui e aí tirar a gente aqui nessa região. Agora começou a ganhar mais força. Fez um candle aqui de tendência, tá? Esse candle aqui, corpo maior do que 50% aí de pavio, né? Então é um candle de tendência para baixo, diferente desses dois. Aqui já começa a ficar o trade mais interessante. Agora aqui já um candle já um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais de força vendedora. Mas ainda tem essa região aqui para ele passar. Aí passou a região, agora aqui a gente já vai fazendo aqui o nosso gerenciamento aqui do trade. Foi quase lá no nosso alvo já nesse candle. Faltando 2 minutos para fechar essa barra, né? Foi quase lá, deu uma beliscada. Quase beliscou ali o nosso alvo ali. Não pegou, mas vamos deixar aqui nossa região posicionada. Vamos ver se ele vem dar uma beliscada aí e tira esse último contratinho nosso aqui, tá?
subir um pouquinho só aqui, ó, porque ele está encontrando bastante dificuldade aqui, então vou dar uma subidinha aqui um pouquinho a mais, no finalzinho do pavio. Como está muito próximo do alvo, né? Então a gente faz um ajustezinho aí. 50 segundos para fechar esse candle. Vamos ver se ele vem beliscar aqui de novo e tira a gente aqui no alvo, no alvo final da operação. Então é isso aí, tirou a gente aqui no gain, tá? Então o alvo final aqui alcançado. Alvo final alcançado aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. Como a gente vai manejando aí o trade, temos que sempre que puder tirar o nosso risco, tira. Se o trade não está andando do jeito que esperava, sai fora, né? E vai manejando aí, tá ok? Então por hoje é isso. O mercado está vindo testar agora essa região e vamos ver aí. Provavelmente ele vai testar aqui, depois suba novamente. Mas já está 4:30 da tarde, já não é um horário muito interessante para fazer as operações. E aí por hoje a gente encerra, tá joia? Então aqui mais fazendo um videozinho aí mais para vocês entenderem operacional, gerenciamento de risco, ver como que a gente vai gerenciando e vai enxergando o trade, tá? O importante é sair no lucro, tá joia? Então até um próximo vídeo. Tchau para vocês. Tchau, tchau.